Olá, eu sou o Marcelo Gomes, teólogo, psicanalista, palestrante, escritor, e estou mais uma vez aqui, a convite da Via Tolentino, para levar até você algum conteúdo edificante, abençoador, transformador, que possa ajudar você e sua família nesses dias que nós estamos enfrentando. Lembrando que este já é o terceiro vídeo dessa série em que estamos falando sobre saúde emocional, estamos falando sobre relacionamentos, estamos falando sobre crise, estamos falando sobre o futuro, estamos falando sobre fé, estamos falando sobre todos esses desafios que devemos abraçar com coragem e enfrentar com sabedoria. E o nosso tema hoje é o seguinte: como manter a sanidade emocional? Em dias tão diferentes e ao mesmo tempo difíceis que nós estamos vivendo, como uma pessoa pode manter a sanidade emocional? E eu quero, esse é o meu objetivo, compartilhar algumas dicas com você nesse sentido. Porque quando nós vivemos dias difíceis, estranhos, diferentes, os problemas que nós já temos que enfrentar são muitas vezes inevitáveis. Mas uma coisa é enfrentá-los no auge de nossa sanidade emocional. Outra coisa é enfrentá-los com desequilíbrios emocionais. Problemas todos temos. E em tempos de adversidade, esses problemas se avolumam e se multiplicam. Mas uma coisa é eu lutar na plenitude das minhas faculdades e forças. Outra coisa é eu lutar enfraquecido na minha estatura interior, emocional, psíquica. É preciso estar fortalecido, é preciso estar bem, é preciso estar em condições de dar o melhor de mim para que, ainda que a luta seja grande, eu possa vencê-la. Vou vencê-la com as armas da coragem, vou vencê-la com as armas da sabedoria e vou vencê-la também com armas emocionais. Uma pessoa equilibrada emocionalmente tende não só a enxergar melhor os desafios que tem, como também é capaz de, por muito mais tempo, manter-se no auge de sua capacidade de enfrentamento. Uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela é muito mais apta a passar por momentos difíceis e a sair do outro lado com um menor número de perdas. Já as pessoas que se deixam abater emocionalmente acabam, ainda que atravessando um momento difícil, se ressentindo por não terem se comportado como poderiam e como deveriam. A sanidade emocional é um desafio em todo o tempo. A nossa vida toda nós convivemos com os desafios emocionais, com essa necessidade de mantermos sanidade emocional. Assim como é na vida do corpo. O corpo também adoece. O corpo adoece à medida em que contrai uma infecção. O corpo adoece à medida em que um órgão começa a apresentar mau funcionamento. O corpo adoece à medida em que um vírus o contamina e começa a minar as suas forças. Há várias razões pelas quais um corpo adoece. E quando o corpo adoece, nós temos duas coisas a fazer. A primeira é tratar a questão da doença propriamente dita. Mas a segunda, e nem todo mundo leva essa segunda questão a sério, é adotar determinadas práticas, determinados cuidados, determinadas rotinas que possam fortalecer o corpo de modo que ele seja mais saudável. O mesmo vale para a vida emocional. Nós adoecemos emocionalmente por várias razões. Adoecemos emocionalmente por causa de medos que se tornam exagerados
no modo como administramos os riscos que temos à nossa volta, adoecemos por causa de traumas do passado, adoecemos por causa de culpas que carregamos como sentimento de culpa, adoecemos por causa de perdas, prejuízos, adoecemos por causa de pensamentos obsessivos, ideias fixas, adoecemos muitas vezes por uso de medicação que altera a nossa dinâmica emocional. E quando adoecemos emocionalmente, temos que fazer também duas coisas. A primeira, tratar da doença emocional em si, para tentar resolver aquilo que está de alguma maneira nos abatendo mais fortemente, mas de outro lado, também atuar no sentido de fortalecer a nossa estrutura emocional, desenvolver sanidade emocional. E em tempos de pandemia como que nós estamos vivendo, em tempos de perdas como muitos estão vivendo, um dos grandes desafios que nós temos é adotar medidas para o fortalecimento da nossa estrutura emocional. Sermos mais saudáveis emocionalmente em dias difíceis é o que vai nos diferenciar das pessoas que em tempos assim desmoronam. E é por isso que eu quero dar algumas dicas para você, dicas de como manter a sanidade emocional. A primeira dica que eu quero compartilhar com você nesse nosso vídeo é a seguinte: encontre espaços de descarga do excedente emocional. Eu vou repetir. Encontre espaços de descarga do excedente emocional. A gente vai vivendo, enfrentando lutas, enfrentando situações, resolvendo questões, administrando uma série de fatores, administrando tempo, administrando relacionamentos, administrando finanças, e em cada um desses desafios, em cada uma dessas atividades, em cada uma dessas questões próprias da vida, nós vamos experimentando sentimentos e emoções. Vamos experimentando o oscilar das nossas emoções. Dependendo do tipo de tensão envolvida, as nossas emoções são mais exigidas. Então, se um conflito familiar está na pauta, está todo mundo nervoso. Se uma questão financeira se mostra um desafio, a ansiedade chega a níveis bastante significativos e assim por diante. Todos nós vivemos uma montanha russa emocional em vários momentos da vida, e em dias mais exigentes como os nossos, em que há questões macro estratégicas, macro dinâmicas envolvidas, é claro que as nossas emoções são mais agitadas. E a pergunta é: à medida em que essas emoções vão sendo experimentadas, onde é que elas vão sendo descartadas? Porque se isso não está acontecendo, essas emoções estão sendo acumuladas. Há um acúmulo de carga emocional. À medida em que eu vou enfrentando novas situações, essas novas situações não me pegam em ponto de partida ideal, mas já desgastado por questões anteriores. É como quando um pai chega em casa e o filho pequeno derruba um pedaço de bolo no chão ou quebra um copo, e o pai se lança contra o filho numa fúria absoluta, que revela que o pai obviamente não está brigando com o filho pelo que o filho fez, mas porque trouxe consigo uma carga emocional de desafios, conflitos e situações anteriores. Ou seja, esse pai não fez a descarga, o descarte do seu acúmulo emocional, trouxe um excedente para casa e por causa desse excedente acabou brigando com o filho de forma exagerada, muitas vezes até agredindo emocionalmente o seu filho. Depois esse pai vai se arrepender profundamente, mas o que está feito, está feito.
por causa de um excedente emocional. Então a primeira dica que eu quero dar a você nessa nossa conversa é essa: encontre espaços de descarga do excedente emocional, porque se essa carga emocional não for aliviada, cedo ou tarde nós vamos sucumbir enfermos emocionalmente. Uma pessoa enferma emocionalmente é sobretudo uma pessoa cuja catexia emocional, em não tendo sido liberada ou realizada, se transformou em sintoma. Essa é a dinâmica do nosso psiquismo. Tudo aquilo que veicula no nosso psiquismo como energia emocional, psíquica, e não encontra saída, acaba se realizando como um sintoma. E esse sintoma pode ser de várias ordens, pode ser físico, determinadas paralisias, determinadas dores, mau funcionamento intestinal, estomacal, problemas de pele, queda de cabelo e assim por diante, não é? Esses sintomas podem ser de ordem mental, pensamentos obsessivos, ideias fixas, angústias, e esses sintomas podem ser comportamentais, vícios, repetições desnecessárias, o tal transtorno obsessivo compulsivo, pessoas que repetem procedimentos à exaustão sem que eles tenham uma finalidade clara. Enfim, quando há um excedente emocional que não encontra saída, esse excedente emocional se sintomatiza, ele acaba encontrando espaços de realização à medida em que desencadeia sintomas em quaisquer uma dessas áreas da nossa vida. Muitas pessoas vão procurar ajuda exatamente por causa de sintomas que já foram identificados e associados a questões emocionais. Muita gente que está me ouvindo já foi a médicos que disseram: olha, você não tem nada, o que você tem é emocional e você precisa tratar isso emocionalmente. Precisa de ajuda, precisa de terapia, precisa de algum tipo de intervenção nesse sentido. Enfim, à medida em que nós vivemos tantas emoções, como cantou Roberto Carlos, e essas emoções muitas vezes se acumulam, sanidade emocional consiste em fazer a descarga com sabedoria do excedente emocional, de modo que eu não venha com esse excedente para enfrentar novas situações, para enfrentar novos desafios. E a pergunta que talvez você esteja fazendo é: como descarregar o excedente emocional? A primeira resposta que eu posso dar a essa pergunta é a seguinte: conversar sobre os sentimentos e as emoções. Isso é básico. Conversar com pessoas sábias, conversar com pessoas queridas e, em alguns casos, conversar com profissionais qualificados do mundo da psicologia, da psicanálise, das terapias em geral, porque são pessoas que foram talhadas para entender as nossas emoções e nos ajudar a lidar com elas. Então, conversar sobre as nossas emoções e sentimentos é fundamental. Outra coisa que nós podemos fazer para descarregar excedente emocional é praticar esportes, exercícios físicos e até mesmo hobbies. Um hobby bem praticado, que seja agradável, que seja gostoso, pode ser fotografia, pode ser pintura, pode ser alguma coleção, pode ser alguma coisa em qualquer uma dessas áreas que desestressem a mente, que façam com que você seja capaz de dedicar a atenção a alguma coisa que traz alívio ao invés de trazer tensão. E terceiro, descansar. Descansar também é um jeito, porque tem gente que não descansa. E quando eu digo descansar, não é apenas parar de cumprir determinadas atividades, mas é realmente aliviar a mente, é dormir com qualidade, é poder contemplar a natureza em algum espaço, em algum momento, é poder relaxar. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Se Deus
que não se cansa porque é Deus, descansa no sentido de desfrutar daquilo que criou, quanto mais nós que cansamos precisamos encontrar espaços e momentos de descanso. Isso vai ser fundamental. Segunda dica que eu quero compartilhar com você para que você possa desenvolver a sua sanidade emocional, fortalecer a sua estrutura emocional. A segunda dica é a seguinte: reduza exposição a relacionamentos tóxicos. Eu vou repetir porque isso é muito sério e muito importante. Reduza a sua exposição a relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque relacionamentos tóxicos são uma tragédia para nós, para todos nós, para qualquer pessoa, até para aquelas que são as agentes desses relacionamentos. Gente tóxica é gente que esgota a gente, é gente que consome, é gente que não entra na relação para trocar, mas para consumir, para demandar, para exaurir, para pressionar, para forçar e muitas vezes, infelizmente, para agredir, violentar e machucar. Uma pessoa tóxica tem várias maneiras de prejudicar a outra e também várias intensidades. Falando das intensidades, nós temos pessoas que são tóxicas porque são enfermas emocionalmente. Elas não encontraram saídas para suas questões emocionais e estão agora despejando suas angústias em cima das outras que as cercam. Então, esse é um tipo de gente. Mas há um tipo de gente que não é só enferma emocional, mas é gente rancorosa. É uma enfermidade emocional, mas é uma enfermidade emocional que não busca apenas maneiras de fazer uma sobrecarga no outro, mas busca, sobretudo, a agressão do outro, fazer com que o outro pague por essa dor, por essa angústia, por esse mal. Então isso é um tipo de gente que a gente encontra muito por aí. A pessoa que transfere para mim a raiva e a revolta que ela tem muitas vezes em relação a um outro do passado. Por exemplo, a pessoa que nunca se deu bem com o pai e aí vai transferir para o marido. Nunca se deu bem com a mãe e aí vai transferir para a esposa essa sua frustração, esse seu relacionamento ruim, essa sua dificuldade. Então, é um segundo tipo de gente, porque não é só que a pessoa tem uma ansiedade, uma angústia, mas ela também tem raiva, ela também tem ódio. Mas aí tem um terceiro tipo de gente, que é o pior de todos. E aqui eu não estou querendo, obviamente, falar mal de ninguém, nem levar você a pensar mal de ninguém. Eu estou categorizando possíveis intensidades para que você faça avaliações muito sóbrias em relação a você mesmo e a sua vida. Terceiro tipo de gente é o que a gente chama de psicopata. São pessoas que, obviamente, trata-se de uma enfermidade, não é? Grave, obviamente envolve raiva e revolta, mas é diferente porque atinge um ponto em que o outro já não é mais assumido como outro, mas como objeto. O psicopata, como a gente diz em psicanálise, é aquele que é capaz de, por não sentir-se angustiado, terceirizar a angústia, de modo que, em angustiando o outro, possa gozar, satisfazer-se com essa angústia. O psicopata é aquele que tem prazer em ver o outro sofrer. O psicopata é aquele que tem prazer em ver o outro aborrecido. O psicopata é aquele que, como a gente diz no popular, gosta de ver o circo pegar fogo. O psicopata é aquele que se alegra com o drama alheio. O psicopata é aquele que se aproxima para tirar proveito e, em tirando proveito, deixar o outro na pior situação em que ele possa deixar o outro. E existem níveis de psicopatia que, de um ponto de vista da ciência, são considerados incuráveis.
de modo que é preciso que nós sejamos muito sóbrios nos nossos relacionamentos, para que não estejamos expostos, sobretudo, a pessoas psicopatas, a pessoas que se aproximam de nós não para uma relação de troca, mas para uma relação de consumo das energias, de imposição das próprias questões e muitas vezes até mesmo de maldade, de violência e agressividade. Muitas mulheres que estão me ouvindo aqui já foram vítimas ou são vítimas de psicopatas. Muitos homens também. Você reconhece um psicopata à medida em que ele não tem nenhum tipo de empatia. Ele não se solidariza. Ele só agride. Quando fala de uma outra pessoa, fala mal, sempre mal. Quando vê alguém em situação de angústia, tende a fazer graça e a rir disso. E não tem dificuldades em apropriar-se daquilo que é do outro, seja material, seja emocional. Que aí você vai dizer, não, então essa pessoa com quem eu convivo não é psicopata porque nunca roubou nada de ninguém, mas se apropria das energias. Sabe, gente que se encosta, gente que se aproveita. É claro que aqui eu não estou querendo dizer para você que odeie essas pessoas ou que queira o mal delas, porque senão você está indo por um caminho também muito ruim. Mas que você deve encontrar formas de reduzir a sua exposição a esse tipo de gente. Por quê? E aqui vai uma dica fundamental. Porque esse tipo de gente se aproveita de gente fragilizada emocionalmente. O psicopata, ele precisa do outro lado do neurótico obsessivo, do neurótico com suas neuroses de transferência, do neurótico que se culpa por tantas coisas, inclusive por aquelas de que ele nem devia se culpar, porque tem gente que é tão neurótica que se culpa por estar bem. Tem gente que não sabe nem estar bem, porque quando está bem parece que está errada. Sabe aquela pessoa que vai na praia, no verão, nas férias, e não consegue ficar na areia olhando o mar? Acho que eu vou embora. Eu deixei uma louça lá na casa, eu precisava dar uma lavada. Hoje eu notei que estava cheio de areia no chão, precisava passar uma vassoura. Parece que a pessoa não se dá o direito de ficar bem. Claro que isso tem a ver com questões passadas que não foram elaboradas, não foram resolvidas. Mas esse tipo de gente, por ter tanta culpa e tantas neuroses, inconscientemente vai permitir que as pessoas tóxicas se aproximam, porque elas vão servir inclusive como algozes, como agentes de punição, como carrascos emocionais. É um jogo inconsciente muito perigoso. Então, como é que você fecha esses espaços e reduz essa exposição? Primeiro, resolvendo-se. Você, mulher que está me ouvindo, porque mulheres sofrem muito com isso. Resolva-se, minha querida, por gentileza. Procure ajuda profissional, porque nesse caso tem que ser profissional. Se você tem sido constantemente vítima de relacionamentos tóxicos, é o que em psicanálise a gente chama de compulsão à repetição. Por mais que a gente saia de um caso, a gente entra em outro. Se você tem sido vítima constantemente disso, procure ajuda urgentemente, não tenha medo e nem vergonha de procurar ajuda, porque você está enfermo emocionalmente e num nível que precisa de tratamento. Ninguém tem que ter vergonha de estar doente. Imagina uma pessoa com câncer tendo vergonha de que tem câncer. Não vai tratar. Agora, trata exatamente para ficar curada e para desenvolver musculatura emocional. Procure ajuda para que você possa reduzir espaços de exposição a pessoas tóxicas. Outra coisa que gente que se expõe a relacionamentos tóxicos tem que fazer é começar a pôr limite nos relacionamentos. Porque nem sempre são psicopatas que nos exaurem. Às vezes são só pessoas para quem nós nunca expusemos limites. Gente que pode exaurir a gente é até gente que nos ama. Sabia disso? Porque a gente não consegue dizer não. E assim, imagine essa situação. Uma pessoa está carregando um monte de caixas. Começa a pesar para ela. Aí ela vê que a gente não está carregando nenhuma e coloca no nosso braço. Aí ela vai lá e busca mais caixas.
vê que a gente está carregando com certa facilidade, coloca em cima da gente também. Aí ela vai e pega mais caixa, vê que a gente já está sofrendo para carregar tudo que ela nos deu, mas ela já acostumou a nos dar e vai nos dar mais. É a gente que tem que dizer: não quero, não vou carregar essas caixas. Por quê? Porque nem você deveria estar carregando-as. Isso é de saúde emocional. Você ser capaz de dizer: não vou carregar a sua caixa, não porque não quero ser solidário a você, mas porque vejo que você está apanhando caixas desnecessárias. Por limites nos relacionamentos, para que eles não ultrapassem determinadas fronteiras. Eu vou dizer para você uma coisa, principalmente você que está começando um relacionamento afetivo: se não coloca limite no começo, depois fica difícil colocar limite, viu? Por isso que a gente fala para as jovens, para os jovens: namorem, relacionem-se com limites. Por quê? Porque se não houver limites no começo, não haverá limites na sequência. Relacionamentos saudáveis não tem problemas em receber e respeitar limites. Só relacionamentos enfermos é que tem problemas com isso. Terceira dica, para a gente finalizar a nossa conversa hoje, nesse nosso tempo juntos. A terceira dica para manter a sanidade, lembrando que a primeira foi: encontre espaços de descarga do excedente emocional. A segunda foi: reduza a sua exposição a relacionamentos tóxicos. Tá certo? E terceira dica: exercite uma espiritualidade saudável. Eu vou repetir: exercite uma espiritualidade saudável. Exercitar espiritualidade saudável é fundamental. E aqui é preciso que eu ajude você a entender o que eu quero dizer quando falo em espiritualidade. Porque espiritualidade é diferente de religião. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Religião é um sistema, é uma organização em torno de uma fé. A espiritualidade é a relação com essa fé propriamente dita. O religioso nem sempre tem fé. Às vezes ele só tem o hábito religioso, às vezes ele tem a tradição religiosa, às vezes ele tem razões emocionais para se vincular a uma religião. Já a pessoa espiritual pratica a sua espiritualidade em função da sua fé. Você pode ser espiritual sem ser religioso e pode ser religioso sem ser espiritual. É importante entender isso para que você não pense que eu estou pedindo a você que tenha uma religião. É claro que toda pessoa verdadeiramente espiritual vai expressar a sua espiritualidade de modo comunitário, principalmente a partir dos espaços religiosos, que são organizações em torno das convicções de fé. Mas é preciso que isso nasça da espiritualidade e não pura e simplesmente da religião. O que é uma pessoa espiritual? Uma pessoa espiritual é uma pessoa que transcende. É uma pessoa que entende que para além da vida comum existe uma verdade absoluta. A pessoa espiritual é uma pessoa que entende que a vida material não tem todas as respostas e que as respostas para além da vida material têm potencial de interferir na vida material. Espiritualidade cristã, por exemplo, que é o meu caso, eu sou um cristão. Espiritualidade cristã se baseia, se eu pudesse resumir a espiritualidade num versículo da Bíblia Sagrada, eu usaria Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creiam que Ele existe, e segundo, que se torna galardoador daqueles que o buscam. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Que quem tem fé crê na existência de Deus e crê que Deus, por existir, participa da vida humana, da vida comum. Ele não é apenas um ser longínquo, distante, irreal do ponto de vista da experiência, mas é um ser que se manifesta, que se revela, que se expressa, que atua, que age e que muda a vida e que faz os seus milagres. Então, uma pessoa espiritual, seja de que espectro for, ela vai crer naquilo que está além da vida comum e na possibilidade disso interferir radicalmente na vida comum.
uma pessoa cristã como eu, ela vai crer não só que Deus existe, mas que Deus participa da vida. E no cristianismo, a maior prova de que Deus participa da vida é o fato dele ter ingressado na nossa vida para vivê-la do nosso jeito na figura histórica maravilhosa, plena, perfeita de Jesus de Nazaré. O cristianismo é a afirmação categórica de que o Deus Criador dos céus e da terra visitou a história humana na pessoa histórica humana de Jesus de Nazaré, que é o Cristo da igreja, que é o Messias prometido na história de Israel e que é o Salvador de toda a humanidade. Isso é espiritualidade, entendeu? E sem espiritualidade é difícil ter saúde emocional. Por quê? Porque a vida material, como aqui e agora apenas, é fator gerador de angústia. Quando uma pessoa não tem espiritualidade, a vida se torna fator gerador de angústia. Por quê? Porque a vida permanece sem sentido, sem respostas e sem esperança. Sem sentido, porque se a vida é só aqui e agora, como disse o apóstolo Paulo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então não há sentido. Sem resposta, porque tudo aquilo que ultrapassa o nosso conhecimento se torna um fator de interrogação infinita. E toda vez que uma criança não consegue que o seu pai e sua mãe respondam algo, aquilo vira ansiedade no coração dela. Toda vez que eu e você olhamos para a vida e sentimos que aquilo que não faz sentido também não tem resposta para dar, nós temos um aumento significativo da nossa ansiedade em relação à vida. E não encontra esperança, por quê? Porque uma coisa que nós sabemos sobre essa vida é que não estaremos aqui para sempre. A realidade da morte é a realidade mais forte da vida. Então, sem espiritualidade, é muito mais difícil alimentar sanidade emocional. Então, a terceira dica que eu deixo com você é: exercite espiritualidade, mas não qualquer espiritualidade. Como eu disse, espiritualidade saudável. Por quê? Porque tem que ser saudável, tem que ser coerente, tem que ser firme, tem que ser forte, tem que ter resposta, tem que ser geradora de esperança. De nada adianta eu ter uma espiritualidade incoerente, que se baseia em questões que, se eu perguntar, as respostas não vão aparecer, e que seja usada só para viabilizar o aqui e agora e não dê nenhum sentido de esperança à minha existência. Isso não é espiritualidade, isso é superstição. Quando eu uso de um elemento místico para tentar responder única e exclusivamente ao meu momento atual e à minha vida material, isso não é espiritualidade, isso é superstição. Espiritualidade olha para o futuro, espiritualidade tem esperança, espiritualidade descansa o coração. Pense nessas coisas, medite nelas, recapitulando, encontre espaços de descarga do excedente emocional, reduza a sua exposição a relacionamentos tóxicos e exercite uma espiritualidade saudável. Tudo isso vai ajudar você a desenvolver musculatura emocional, a fortalecer a sua estrutura emocional, a alcançar o nível de uma perfeita sanidade emocional, tá certo? Espero que você tenha gostado da nossa conversa hoje. Espero que você já tenha assistido os vídeos anteriores. Se não fez isso, faça. Nós temos já 2 vídeos anteriores a esse, que também tem conteúdo bastante legal. E semana que vem teremos o último vídeo dessa série para ajudar você nesses dias que todos nós estamos enfrentando. Quero mais uma vez agradecer a Via Tolentino por nos proporcionar, a mim e a você, esse espaço. Que Deus abençoe, um grande abraço e até nosso próximo encontro. Valeu!